Se a ideia de Deus que você tem não permite que você flua aquilo que você essa ideia te prejudica, ela te bloqueia. E isso não tem nada a ver com a tua fé. Olá, meu nome é Bruno Henrique, sou terapeuta sistêmico e esse é o Dinâmicas do Ser. Por que falar de Deus ou falar de espiritualidade? É muito simples, porque como a gente compreende Deus, né, ou a ideia que a gente tem de Deus, interfere diretamente na nossa ideia sobre o que é a vida, ou principalmente sobre qual que é o objetivo da nossa vida. Então, mesmo que não se acredite em Deus, é já também uma construção oposta a esse mesmo pensamento, que também traz a mesma consequência do que eu penso para a vida, tanto quanto o inverso. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar sobre tudo que existe, sobre tudo que possa ser vivido, sentido ou experienciado, nós deveríamos pensar então se algo é tido como errado, como proibido, como sendo algo que não eleva o ser, nós teríamos que pensar primeiro por que então, se é assim, Deus ou permite que isso exista, né? Ou permite que isso ocorra. A gente poderia até alegar por algum outro motivo, né, que isso não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com o que a gente cria. Mas ainda assim, existe a possibilidade de fazer. Então, a nossa concepção em relação a esse assunto interfere diretamente na expectativa que a gente cria em relação à vida, tanto quanto pode criar também para quando existe as nossas construções em relação a esse assunto, né, na expectativa que a gente acredita que a própria vida tem sobre nós, ou seja, aonde temos que chegar ou o que temos que atingir. Então, se a gente pensar assim, e se o objetivo de Deus ou o objetivo da vida não for fazer com que a gente atinja algum patamar considerado melhor do que o que a gente está e fosse simplesmente viver a experiência em si, que seria, em última análise, viver as possibilidades e potencialidades que a gente tem. Então isso mudaria completamente o nosso paradigma, né? Ou a nossa própria percepção em relação a nós mesmos, em relação ao outro, em relação à vida, em relação ao mundo. E por que eu estou trazendo tudo isso? Eu já disse aqui no canal, em outros vídeos, né, que eu não tenho, né, uma religião, né, então eu já passei por várias experiências religiosas, então o objetivo não é discutir a religião em si, né, a religião acaba sendo um campo, né, onde a gente projeta a nossa fé, né, as nossas crenças, e tá tudo certo, cada uma é a sua experiência, porém a forma ou como nós lidamos com essa relação é que pode fazer com que nós adoeçamos. Então, dentro da terapia, dentro dos processos, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas que sofrem, e não é pouco, sofrem muito em função das crenças, né? Ou da forma como essas crenças foram elaboradas, que no fundo vão de contra totalmente a essência de quem a vive. Então, é muito comum, por exemplo, dentro da questão religiosa, né, dentro dos campos, das interpretações, trazer situações do tipo, você não pode sentir isso, isso é errado, isso é imoral, né? Nós temos que ser assim ou buscar tal coisa, e muitas vezes aquilo não está dentro de nós. Então, para agradar ou para se adequar a esse processo, quantas vezes a gente vai usando, no fundo, mecanismos de repressão, né? E que fazem com que a gente, na verdade, afaste da nossa essência e nos afaste também, na realidade, da essência da própria vida em si. Então, a visão sistêmica,
ela vem ampliar, por exemplo, esse conceito. Então, não se vai se defender exatamente o que vem, né, ser Deus, se existe ou se não existe, não é esse o grande mérito. Até porque dentro da sistêmica a pergunta não seria mais, né, quem é Deus, se Deus existe, né, mas o que é Deus, né? Então, entende-se, né, que nós vivemos dentro de um todo, e Deus não deixaria de ser, né, ou de participar desse todo, né? Então, em última análise, né, Deus essencialmente é tudo, e tudo é tudo mesmo, sem excluir nada, né, sem excluir questão alguma. E isso gera alguns desafios no sentido até de construções, né, mentais que a gente possa se fazer. Por exemplo, como considerar o mal, como se considerar o que nós chamamos aí de pecado, como considerar o que nós consideramos de inferior dentro desses processos. Então isso seria reduzido, né, até certo ponto a pontos de vistas e a sistemas menores dentro de um sistema maior que existe. Então, por exemplo, crer em determinada coisa poderia ser simplesmente uma experiência de crer nisso. Então, não quer dizer que ali está a última verdade, né? Ou em último caso, o fim de tudo que existe, e muito menos o grande objetivo de todo mundo chegar a esse mesmo patamar. Então, nós vamos chegando, a gente está vivendo momentos de vida, de experiência hoje que o problema ele ocorre a partir do ponto em que a minha crença ou a ideia que eu tenho de Deus, ela não é suficiente para explicar as angústias que o ser tem, os problemas que a gente tem que são reais. Então, diante da religião, né, é diferente da fé, eu vou explicar isso aqui, mas diante da religião e diante da crença, nós vivemos situações que contradizem em fatos reais aquilo que a proposta religiosa tinha. E aí como lidar com isso? Como conseguir viver com isso? Ou como aceitar a realidade do fato que está se vivendo em função de crenças que às vezes foram trazidas aí durante muito tempo. Por outro lado, não há outra saída a não ser ampliar, né, a nossa visão em relação àquele conteúdo. Então, por que se achava que determinada coisa era exatamente errada ou que não podia? Então, nós temos aí um grande rompimento de vários padrões. Nós temos grandes exemplos, por exemplo, hoje, né, instituições muito poderosas, muito antigas, inclusive de grande influência nesse sentido. Por exemplo, dentro da religião católica, né, apostólica romana, onde o Papa, né, que a gente tem, ele vem quebrando vários, por exemplo, paradigmas de dogmas que foram definidos há muito tempo. Isso por quê? Quando vai se falar, por exemplo, em até que a morte o separe, então hoje as pessoas têm, por exemplo, experiências que não vão dando certo. Então, por que duas pessoas vão permanecer infelizes só porque um matrimônio é considerado algo sagrado dentro daquele ponto de vista, onde as pessoas se compreendendo e principalmente se amando muito mais podem seguir suas vidas tranquilas, né? Deixando o fluxo, né, seguir para onde ele deve seguir. Então, quem sabe, né, ou de fato a vida seja exatamente nós aprendermos a deixar tudo fluir, e cada um de nós traz de repente desafios internos que esperam que de alguma forma nós aceitemos verdades que antes nós relutávamos durante muito tempo. E sendo assim, se vive muito mais plenamente, muito mais intensamente aquilo que nós poderíamos chamar de, em última análise, de amor, né? Tem uma frase do Carl Jung, né? Ele é psiquiatra, né, e psicoterapeuta, que criou, né, a psicologia analítica, né? Que ele fala o seguinte, que a nossa incapacidade de amar é que faz com que nós bloqueemos todas as nossas possibilidades, né? Então, em última análise, de tanto pesquisar o ser, de tanto pesquisar a alma, as pessoas, né?
o Jung ele foi percebendo, por exemplo, dentro das questões do inconsciente, tudo que o nosso maior problema, no fundo, é reprimir, né? São as repressões que a gente tem. E o amor ele é um movimento de incluir, de inclusão dentro de um sistema. Então, o nosso processo de sofrimento ele está diretamente ligado com as nossas repressões, né? E o nosso movimento de não permitir. E aí a gente não permite, porque a gente fala que às vezes é errado, é julgado, né? Que nós teremos fins ou destinos, né? Incorretos, né? Ruins, difíceis, né? Aí nós temos várias construções de inferno, né? Mesmo dentro do espiritualismo, né? Aí põe o inferno, ele toma a mesma construção, né? Umbral, né, quando fala do umbral, regiões inferiores, que é a mesma construção às vezes do próprio inferno, da ideia de inferno que se tinha, são questões totalmente diferentes, mas as pessoas agem, acabam se moldando a comportamentos muito mais por medo do que possa acontecer, do que essencialmente aquilo que está sendo vivido. Então se reprime emoções, se reprime desejos, se reprime experiências por medo de algo que pode ser maior. Então a construção de Deus, no fundo, ela pode ser uma projeção simplesmente nossa de heranças que a gente traz, de preconceitos, né? Ou heranças culturais, né? Padrões mais fechados, que no fundo só visam determinado tipo de controle, né? Que beneficia algo, alguém que está por trás, digamos assim, de tudo isso. E por que, né, a gente está trazendo isso aqui? Porque a gente vê dentro dos processos reais, dentro das terapias, do que as pessoas vêm buscando, que às vezes na hora que vai chegando no ponto onde a pessoa traz o problema dela, tem exatamente essas barreiras. E quando chegam nessas barreiras, normalmente as pessoas recuam e têm medo e param por ali, porque mexe com algo que é muito mais transcendental e as pessoas têm medo do porvir, né? Então, se a gente não muda essas construções, se a gente não muda esses pensamentos, questionando-os, o que não tem nada a ver com a fé é uma adesão, né? É uma adesão incondicional que a gente tem a algo. Então, por exemplo, a pessoa que diz ser ateu, por exemplo, é muito interessante, ou materialista, ela não acredita em nada, né, espiritual e etc. Ela acredita na vida aqui e agora, e ela tem fé nisso, no que ela pode fazer hoje e agora. Então, se ela age de forma ética, né, de forma que enxergue ali o outro, que inclua, ela age porque entende que assim é verdadeiro. E não por vaidade, não como às vezes o espiritualista faz por vaidade, de falar que então ele, por agir assim, ele é melhor daquele que não faz, né? Então, e ele faz isso de forma incondicional, porque ele acredita no aqui e no agora. E muitas vezes, em alguns casos, quem se diz ateu ou materialista está muito mais próximo e muito mais vinculado à essência da vida do que quem se diz muitas vezes religioso, que no fundo foge e tem mágoas assim da própria experiência, das próprias pessoas, da própria vida, né? Então, às vezes a religião ela pode ser usada inclusive como um mecanismo de vingança, né? Mecanismo de vaidade, mecanismo para mostrar como a gente, por estar assim ou estar ali, é melhor do que os outros, né? E ali a gente se sente, por estar acolhido naquele grupo e esse grupo se sustenta, logo a gente se sente então que está em um patamar melhor do que o outro. Isso por si só já se diz, né, de um grande equívoco, né, já que dentro, se for considerar, né, Deus só pode existir dentro de um conceito equivalente a tudo, né? Então nada pode ser exatamente superior a nada, né? Cada experiência é o que é, cada um é o que é e ninguém pode ter um valor maior ou menor dentro desse ponto de vista. Mas é aí que a gente se equivoca, né? De várias maneiras. Então, qual que é o grande objetivo aqui? Será que o teu conceito de vida espiritual, o teu conceito de Deus, a tua espiritualidade, de fato permite que você flua exatamente quem você é, ou você tem algo que está tentando tornar ou te tornar exatamente aquilo que você não é? Porque isso
vai te fazer sofrer se já não está fazendo, e isso é algo que, se hoje com muita força você reprime muito daquilo que é, amanhã você não dá mais conta de segurar. Então, ou a gente acaba adoecendo, ou depois a gente acaba muitas vezes praguejando, muitas vezes até inclusive o caminho que a gente percorreu, praguejando inclusive a própria religião, colocando culpa depois em algo que a gente ficou durante muito tempo, que a gente foi veículo da nossa fé, mas que não necessariamente atendeu às nossas necessidades, né, às nossas essências. Então fica aqui, né, essa reflexão. A gente vai fazer alguns vídeos a mais para poder refletir sobre todos esses ângulos, né, esses assuntos. Aqui é uma introdução para a gente levantar o assunto, mas desde já é muito importante perceber que se você tem um Deus que não te inclua como você é, então esse Deus não vale, né? Então pode ter, né, e a chance disso ser um equívoco de interpretação é muito maior do que a própria ideia de Deus, por exemplo, errar naquilo que você já é. Pensa nisso e a gente vai se encontrar nos próximos vídeos. Se você não está inscrito no canal, faça aí sua inscrição, acompanhe aqui a gente, deixa aí seu like, que isso ajuda a gente, o canal, a crescer, e a gente se encontra no próximo vídeo.